Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod People Sarau, o lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. E porque a gente também acredita que o humor e a cultura são também um tipo de terapia. Nosso convidado de hoje é sensacional. Se você ainda não descobriu que rir é o melhor remédio para lidar com o cotidiano, eu te apresento hoje João Vitor Almeida. Tudo bom, meu querido? Eu tô muito feliz. Não dá pra fingir costume. Não precisa fingir, por favor. Então tá bom, eu tô muito feliz. Meu amado, primeiro, te sigo já há um tempo. Tenho que te dizer que seu trabalho é primoroso, porque é trabalho, Sim. porque é fruto de talento. Sim. Você tem um talento, você é um cronista de humor da vida cotidiana. Meu Deus. É verdade. Meu Deus, Eu muito todo obrigado. dia vou ouvir seus áudios falando assim, gente, eu vou ler uma crônica de João Baldo. Eu vou ler uma crônica em formato de áudio de Marta Medeiros. Meu então, Deus. você fala da vida adulta, você fala dos nossos perrengues. E toda vez que eu assisto, primeiro eu rio muito, me dá um prazer imediato, e depois eu reflito muito. Então, eu queria que você se apresentasse. Quem é o João? De onde vem esse humor? De onde você bebeu isso ou você já nasceu com isso? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu não consigo fingir costume. É um prazer, uma honra ter você aqui. E, nossa, muito obrigado pelas palavras. A gente estava conversando antes. Eu fico muito feliz. Eu sempre fui seu fã. Contei a história quando você começou a me seguir. E para mim estar aqui hoje é uma honra de verdade. E eu sempre fui essa pessoa. Sempre fui. Muita gente que me conhecia falava... As pessoas precisam conhecer esse seu lado. E um clássico, né? Depois de um perrengue da vida, eu comecei em forma de desabafo mesmo. Eu queria desabafar e não tinha como, né, desabafar. E a ideia de começar esse desabafo era entender se tinham mais pessoas que passavam por isso. Será que era só eu que estava passando por aquilo? Então, o que você está me dizendo é que você passou por situações na tua vida que você falou, devo ter sido só eu. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu preciso falar disso. Isso, falar. O que foi isso, João? As pessoas me perguntam muito, aonde você estava esse tempo todo? E eu estava no mundo do empreendedorismo. Você era um empresário. Empresário. E eu sou confeiteiro também, então é meio que assim, mil e uma utilidades. Meio marceneiro também. Meio marceneiro. Né? Você viu o móvel que eu fiz? Vi o móvel maravilhoso. Antes de ser confeiteiro, eu fiz 3 anos de arquitetura. Ah, tá. 2 anos de arquitetura. Não me formei porque comecei a fazer os doces. Bombou na minha região, era uma coisa muito diferente, o interior e tudo mais. E aí, eu fui muito assim, bem surfando o que estava acontecendo. Só que o que fez eu chegar onde eu cheguei com a confeitaria foi o quê? A minha criatividade, porque eu não queria fazer qualquer doce. Eu queria fazer o doce. Amor, se for para não arrasar, eu nem vou fazer. E aí eu queria fazer o doce, e aí isso chamou muita atenção. Foram 5 anos de confeitaria, 4 anos muito assim, 4 anos felizes, realizados. Tinha também uma franquia de fast food junto. E aí, no último ano, foi assim, passei muita dificuldade. Aquela dificuldade do empreendedor brasileiro. E você não tinha noção o que era empreender? Não, eu não tinha noção. E assim, eu descobri que eu não sou empresário. Eu descobri que eu não sou empresário. Que tem que ter muita organização para ser empresário e persistência. E muito, eu falo assim, um sangue meio frio também. Uma coisa de, tipo assim, eu misturava muito sentimento. Ah, mas fulana é tão boazinha. Ai, um amor, vou ajudar. Depois ela, ó... Entendi. Entendeu? Entendi. Era aquele funcionário que depois ia te ferrar. E aí aconteceu isso. E aí, no meio disso, assim, eu tentei ainda 1 ano. Esse último ano eu tentei recuperar o negócio. E no meio disso, foi quando eu tava, assim, passando um caos. Eu sou filho único. Minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. E aí isso desenvolveu nela uma crise de ansiedade. Por você? Por mim, por né? O ver filho você, único, ver tudo que a gente tava passando. Ver você porque a gente foi, assim, aquilo. de dias de glória, de eu conseguir realizar sonhos dela, de conseguir, enfim, conquistar coisas para nossa família. Com essa venda dos doces. Com isso, com as docerias. Eu tinha 2 docerias e a franquia de fast food.
a eu ter que vender móveis da minha casa para pagar a conta. Entendeu? Uhum. Então, quando isso acontece, eu chego na minha casa e a minha mãe tá dopada de remédio numa cama, de crise de ansiedade por isso, foi quando eu comecei a refletir muito sobre muita coisa e foi quando eu vi no humor um lugar para eu pegar e, Eu tenho que cara, desabafar. eu preciso desabafar. Só que, eu falo assim, eu só não surtei ainda porque eu dou risada do que acontece na minha vida, amor. Que se Todo não, mundo. eu falo assim, hoje em dia, pra você estar bem mentalmente, você tem que ficar ali uns 15% deslocado da realidade. Entendeu? Não tem como você ficar 100% focado na realidade, que senão você vai pirar. E aí eu chegava em casa, minha mãe nessa situação, o clima na minha casa extremamente pesado. E eu sou uma pessoa que eu acredito assim, a gente tem que escolher as lutas que a gente Quer lutar. quer lutar. Porque não dá pra você achar que você é a Xena guerreira, sair lutando aí, que você não vai dar conta. Que nem eu falo, o olho vai ficar piscando. Isso mesmo. E você não vai resolver, porque é humanamente possível. E aí foi quando eu peguei e falei... E aí, esse meio assim de... Eu comecei a ter muitas ações trabalhistas, muita coisa injusta. Uhum. Era assim, absurdo. E eu falei, eu não vou lutar essa luta. Eu Não é pra mim, né? Eu escolhi... Não ficar amargo. Exatamente. O João que eu sou é o João que eu sempre fui. E eu tava me perdendo desse João. Entendi. Quando eu vi que eu tava me perdendo desse João, da pessoa que eu sempre fui, da pessoa que era uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que era comunicativa, Feliz, uma né? pessoa que as pessoas não sabiam se eu tava passando por um problema ou não. E eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu falei, eu escolho hoje sofrer ali todas as consequências disso, mas eu vou parar por aqui. E eu simplesmente parei. E eu fechei assim, tipo, sem aviso prévio, sem nada, eu só fechei. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, uns 4 meses antes de eu resolver fechar, eu fiz o primeiro áudio, que foi falando ali de um perrengue, uma dificuldade. E envolvia também final de semana. Que eu dizia que, é como se eu estivesse conversando ali com uma amiga, que eu dizia, amiga, eu sei que é final de semana. Mas assim, chega o final de semana, eu quero ficar em casa, eu quero ficar deitado, eu quero ficar vendo o pessoal na rede social e julgando, falando que o mundo tá perdido. Quer ficar quieto. Exatamente. E aí foi o primeiro áudio que bombou. E a partir disso eu fui tendo exatamente, tipo, as pessoas começaram a vir. Você me define, eu me identifico, eu também passo por isso. E aí quando a gente começa a furar essa bolha, é quando eu percebo que, meu Deus, tá todo mundo no mesmo barco. Uns estão num botinho ali mais baixa renda, outros estão numa lancha, no iate. Mas a galera tá todo mundo passando pelas mesmas O que coisas. você está dizendo é que, humanamente, os nossos sentimentos são muito parecidos. Exatamente. A gente Seja quem acha... O que eu percebi? Se o meu problema naquele momento era grana, e eu olhasse uma pessoa que tem grana, a gente pensa, essa pessoa não tem problema, porque o problema que eu tenho, ela não tem. Mas às vezes ela tem um outro problema. E eu comecei a ver isso não só quando as pessoas vinham me falar, mas quando pessoas públicas começaram a me procurar e me mandar mensagem, me seguir e dizer que se identificavam. E pessoas que eu imaginava ter uma vida perfeita e que a pessoa falou, cara, você falou sobre cunhada sem noção? Eu tenho uma cunhada que é exatamente essa cunhada e eu pude compartilhar o seu áudio para ser uma indireta, para ela entender que era para ela. Para ser uma direta mesmo, né? Exatamente. Então você passou a ser aquele cara que dentro das famílias você dava recados Exatamente. em forma de humor. Exatamente. Que as pessoas não sabiam. Exatamente. Mas tem uma coisa no seu humor, João, que eu acho fantástica, a velocidade. Você tem uma coisa que é uma velocidade, e o humor é velocidade, né? É reversão de expectativa. Você acelera para depois frear. Você faz isso de uma forma com maestria. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi Paulo Gustavo num palco foi em Niterói, ainda não tinha entrado no Rio de Janeiro, ainda não tinha ganho o Brasil, e ele fez um espetáculo chamado Hiperativo, que ele falava numa velocidade que eu falei, meu Deus. Né? Depois ele lançou um programa que era 220 volts, eu falei, bem coerente. Faz sentido. Tá dentro da voltagem. E eu, quando olhei aquilo, logo no início, ele fazia pequenos teatros em Niterói. Falei, caramba, que talento. Era alguma coisa muito diferente do que a gente estava vendo naquela época. E aí, quando eu te achei, eu falei, gente, ele tem uma velocidade. Você tem uma mistura de velocidade do Paulo Gustavo, mas tem uma coisa interessante que você produz os seus textos.
Que aí você faz uma coisa que é a glória da vida, né? É você poder produzir, se roteirizar e interpretar. Sim. Isso é uma vantagem enorme. Por exemplo, Paulo Gustavo tinha um amigo que fazia os textos, né, bem na embocadura dele, um roteirista maravilhoso. E você já compôs, você traz a sua verdade com um texto que todo mundo se interessa. Sim. E numa velocidade que é fantástica. Sim. Você respira. Não, e as pessoas assim, quando começou o pessoal a me elogiar pelo texto, eu falava, que texto? Mas é texto. É um Você texto. tem que entender Exato. que é muito bem E roteirizado. depois que eu fui entender isso. O que era um roteiro que E você aí, faz naturalmente. isso. E aí as pessoas falavam, eu dei uma entrevista uma vez e a mulher me perguntou, quanto tempo você demora para escrever? Eu falei, eu pego o celular e eu gravo um áudio. É sobre um assunto que, óbvio, eu pensei antes. Às vezes eu vejo alguma coisa, um meme na internet, eu pego ali a referência. Mas eu só pego o meu celular e gravo. Então, assim, não é uma coisa que eu faço... Porque eu sei, né? Existem pessoas que fazem... Sim, precisam ali sim, ter... trabalham o texto, E eu falo sem assim, problema nenhum. é tão sobre coisas que realmente... Isso prova que é sobre coisas que realmente a gente vê no cotidiano, que a gente vivencia... Porque é a mesma coisa de você estar contando para uma amiga. Por isso que eu sempre começo, amiga. Porque eu tô ali, eu imagino que eu estou desabafando com uma amiga, que hoje são muitas amigas e amigos, mas é isso. Então, eu acho que por isso que fica, a minha ideia é essa, quando eu vou fazer, eu pego e falo, como que eu contaria pra Bia que eu passei por essa situação? E aí, através disso, até que eu recebo às vezes nos comentários, só vocês que tentam voltar o áudio, de tanto que as pessoas, enquanto estão ouvindo, acham que estão numa conversa do WhatsApp. Exatamente. E é muito legal que, eu falo assim, você tem fases na vida, e cada fase você prioriza uma coisa. E hoje, eu estar aqui e ouvir isso de você, pra mim é muito gratificante, porque é aquele clássico, eu falo assim, todo mundo tem uma história triste. E tá tudo bem. Só que realmente, tipo, ninguém acreditava em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito mal interpretada. Eu sempre falava uma coisa e as pessoas não entendiam e me interpretavam de uma forma totalmente diferente. E quando eu chego na internet e essa galera me abraça e fala, eu te entendo, eu falo, cara, eu não estava errado, não. Essa pessoa é sem noção mesmo. Essa atitude que a pessoa teve é uma atitude que, pelo amor de Deus... Porque você acaba fazendo uma grande crítica do comportamento social. Isso. Eu acho que você, além de ser o cronista, você é um crítico. Isso. E um crítico que está numa posição privilegiada, porque com humor a gente é capaz de dizer tudo, Exato. até barbaridade. Exato. Porque a pessoa não reage. Exato. Muitas vezes você vai chegar para uma pessoa e falar, fulano, você é sem noção, você é ridículo, aquilo vai criar um clima insuportável. Quando você vai para o humor, a pessoa olha aquilo, ouve, ela ri, aí depois leva um tempo. Sim. Geralmente o humor produz o que a gente chama da reflexão depois, Sim. póstuma. Sim. Você já saiu da situação, a situação já morreu, Sim. e você fala, você sabe que eu estava pensando naquilo que aquele cara disse? É muito importante isso. E eu falo assim, é importante, eu quero que as pessoas entendam que tem uma crítica. Entendeu? Eu ontem estava pensando sobre um áudio, acabou que eu não consegui gravar, mas eu vou falar, e assim, eu tenho muito cuidado também para falar sobre, eu vou falar de coisas que não é uma causa talvez que eu vivo. Então eu tenho muito esse cuidado para não falar besteira, para não ofender alguém. E eu sei que tem uma influência, né? A gente acaba influenciando outras pessoas, para as pessoas também não achar que vão sair chamando todo mundo de sem noção por aí. Exatamente. Então a minha ideia, igual esse áudio que eu vou fazer, eu tô falando de um tema que envolve religião, que envolve essa coisa da quaresma, que envolve isso. Porém, a minha crítica não é sobre isso, não é sobre a sua fé, não é sobre nada disso. A minha crítica é sobre, adianta você acordar 4 horas da manhã com o freio, igual o povo tá fazendo, e ser o capiroto na vida dos outros o dia inteiro, não vai adiantar. Você está falando, você vai fazer uma crítica à hipocrisia das pessoas. A hipocrisia que usam discurso religioso, mas agem de outra forma. A hipocrisia será que se Jesus voltasse hoje, era com essa galera que é o conservador no auge, que ele se sentaria? Ou é com a galera que essa galera apedreja?
Entendi. Então, assim, eu tento muito isso, eu tenho muito esse cuidado. Não trazer isso que religião ou ser cristão, antes de tudo, é um verbo, é uma ação. É como eu me posto na vida, Como é como eu tudo. trato as pessoas, é como eu Exatamente. respeito as pessoas. Até que numa parte do áudio, o que eu quero dizer é, tá tudo bem você se entender que, nossa, eu sou uma pessoa chata, arrogante, sugo a energia de todo mundo, sou mentirosa, contendeira. Uhum. Mas você fazer isso na intenção de eu vou mudar. Não fazer por fazer. E Entendi. você não querer a mudança. Como se Então aquilo eu fosse uma tenho grife. Então eu tenho muito esse cuidado de sempre trazer uma crítica e sempre, nem que for uma coisa realmente séria ou uma coisa tipo, minha filha, não aparece na Mas casa sem dos outros. ofender. Não aparece na casa dos outros sem avisar, não. Isso é chato pra caramba, ninguém Sem gosta. ofender as pessoas. Exatamente. Mas a gente vai fazer uma coisa, a gente vai pegar alguns temas que eu já vi, eu conheço, Uhum. e a gente vai agora dividir com esse público, que tem muita gente que não te conhece, que eu quero que conheça. Porque eu acho que você é terapêutico. Ai. Mas é verdade, você é Obrigada. terapêutico, você substitui um calmante. E vou te dizer uma Em dose coisa. diária. E eu vou te dizer uma coisa. Eu recebo muita mensagem. Ai, você tá me ajudando a sair da depressão. Tem Eu certeza. recebi ontem a mensagem de uma mulher que a mãe tá com câncer e ela tá acompanhando a mãe, vendo toda aquela situação. E ela falou, João, só você tá me fazendo rir. De um Você é cara, meu momento do dia em que eu consigo... um homem, né, que homem é ficar muito bem. difícil se É abrir. verdade. Eu recebi mensagem de um homem semana passada, que ele dizia que ele estava passando por depressão, tinha sido internado, fazia 4 anos que ele não sorria. Ele ouviu um áudio, ele deu risada que ele assustou. Que legal. Tipo, meu Deus, eu sorri. Mas é isso que eu tô te falando, por isso por isso você aqui no Sarau, a gente acredita no humor. E o humor eu acho que é uma das melhores artes. Sim. Porque ela é mais transformadora. E uma coisa, humor não precisa ofender, Não. humor não precisa de palavrão, humor não precisa pegar uma causa para você criticar, também não precisa pegar uma causa para você querer militar demais, entendeu? Eu falo isso, é muito legal que as pessoas tenham essa visão. Tocar nas humanidades do ser humano. Exatamente. Todos nós somos seres humanos, Exatamente. independente de qualquer coisa. Exatamente. É tocar nessas humanidades. Tem uns bons, uns ruins, uns sem noção, uns com noção. Sempre. Mas é a Sempre. vida. Eu queria que você fizesse um textinho, você pode agora olhar ali naquela câmera como se você estivesse falando com o teu Gente, público. numa câmera. Como se você estivesse falando com o teu público. Eu quero que eles sintam, quem não te conhece, Essa sinta o teu humor. energia. Essa energia e a potência do seu humor. Eu vou dar um tema. Eu queria que você falasse sobre os dilemas da vida adulta. Os dilemas da vida adulta. O que é a vida adulta? O que é a vida adulta? Você que está me ouvindo, tá? Vou te basear. Imagina assim, ó. Vamos imaginar que quem me perguntou foi um menino ali de 16 anos. Um adolescente. O que eu falaria para um adolescente? Primeira coisa, se prepara. Olha, é aquela coisa. É um capacete, uma joelheira, um negócio aqui, meu filho, porque vai ser... a vida adulta é assim, é boleto que vem, é conta, é gente te provando todo momento, entendeu? É arrumar R$1.000 do nada, já leva isso na sua cabeça. O que é ser adulto? Do nada, quarta-feira, 3h30, você vai ter que arrumar R$1.000. Porque é assim a vida adulta, entendeu? É você lembrar que se você não tirar a carne, descongelar, você fica sem comer. Tá entendendo? É você fazer o quê? Escolhas. Adulto faz muita escolha durante a vida toda, o dia, a semana. Qual que é o seu tipo de escolha? Ah, qual roupa eu vou sair? Não. Sua escolha é assim, vou aproveitar o banho para eu já chorar e tomar banho ao mesmo tempo, que não dá tempo não. Entendeu? Ou você chora, ou você toma banho. Daí a gente já faz essa coisa da organização, porque não dá tempo. Você não tem tempo para chorar. Ah, vou chorar. Tem que estender a roupa no varal. Ah, vou chorar. Tem que trabalhar. Ah, vou... O tempo do café não dá tempo nem de você chorar, entendeu? A vida adulta é tipo assim, eu falo, como que ninguém avisou a gente que era isso? Porque falavam que ser adulto tinha os perrengues. Mas, gente, ninguém preparou a gente que era assim, um perrengue atrás do outro, entendeu? E assim, só muda onde você mora pra onde eu moro, tá, querido? Às vezes seu perrengue é diferente do meu, mas você tem perrengue também. Então a vida adulta é assim, você tem que estar preparado para literalmente tudo. Nada, ser adulto premium é você não se surpreender com nada. Ah, fulano fez. Tudo bem, eu esperava, porque a gente espera tudo. Tá entendendo? Isso aí é exatamente a vida adulta. E não ficar amargo. Não. Porque se ficar amargo, a gente perdeu. Exatamente. Né? Você tá perdendo pra vida. E ela tenta, tá?
ela te puxa assim, que ela fala, hoje eu derrubo. Você fala, não, meu filho, um sublingual aqui, você não vai derrubar eu, não. E aí a gente segue. E qual conselho você daria para as pessoas, para os adolescentes que vão adentrar na vida adulta em breve? Meu Deus. Como que eu vou falar isso sem desanimá-los? Vamos pelo básico? Vamos. Basiquinho ali, tá? Primeira coisa, você vai se relacionar com alguém. Menino, tá babado, tá? Já vou te falar aí. Esse negócio da família e tal, talvez você não vai ter, tá tudo bem. Talvez você vai ter, entendeu? Outra área que é bem importante, essa coisa do trabalho. Que você vai crescer, você vai trabalhar com o que você ama. Mentira, você vai trabalhar com o que o Pix cair na conta. Adulto não trabalha com o que ama, não. Isso aí inventaram pra gente. A gente acreditou, né? Que eu vou crescer, eu vou ser bem-sucedido trabalhando no que eu amo. Mentira, às vezes você vai trabalhar num lugar que te paga bem e você nem gosta de trabalhar ali. Mas tá tudo bem, entendeu? Isso aí é ser adulto. Outra coisa é sobre outra área. O negócio do relacionamento com as pessoas. Hoje você tem o quê? 15 anos? Você vai ter ali 30 amigos. Com 30, você já vai ter 3. Entendeu? E aí vai reduzindo cada vez mais. Por quê? Porque daí o negócio da bateria social do adulto é totalmente diferente. Ou seja, sabe o tio que você critica, da piada do pavê pra comer no Natal? Talvez você se torne esse tio aí. Prepare-se. Prepare-se. Não julga não, tá? Porque às vezes a hora que você olha e fala, gente, meu tio Roberto é eu. Mas a vida é boa. É boa, não. É uma professora. Que nem diz Fernanda Torres. Maravilhosa. A vida vale a pena. Mas tem esses... Se prepara, que é uma corrida de obstáculos. Mas se prepara. Outra coisa importante, terapia. O que você precisa para viver em sociedade, tá? Depois de adulto? Alimentação, saúde e terapia, amor. Põe a terapia ali, deixa de fazer qualquer coisa, mas não deve fazer terapia não, tá? Que isso aí que vai te manter ali em sanidade mental, pra você não esfregar uma cara no asfalto, tá? E não ser preso. Para não perder o réu primário. O réu primário. Exatamente. É outra coisa da vida adulta. É uma luta para manter o réu primário. Menino de Deus. Tem hora que você fala, será que é tão importante assim mesmo esse réu primário? Eu acho que tem coisa que vale a pena perdê-lo. Mas eu ainda tenho o meu. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Enquanto puder, vale a pena. Exato. Relacionamentos. A Gente. vida moderna trouxe relacionamentos diferentes, porque hoje parece que todo mundo fala o seguinte, eu quero um relacionamento, mas ninguém quer, não encontro um relacionamento. É verdade ou a gente mudou tanto? Por exemplo, eu estou beirando os 60 anos. Eu nunca tive problema com relacionamento. E assim, na minha geração era uma coisa muito tranquila. Você queria ficar com alguém, você ficava. E em princípio você ficava, mas não era para trair. Era porque você queria ficar com alguém. O que eu vejo? E a gente ficava com os amigos. Isso é muito importante. A gente não ficava com o inimigo. Que hoje você vê uns relacionamentos que você mudou? fala, gente, como que 2 pessoas que se odeiam casaram? Não tô entendendo o que aconteceu. Mas eu vou te dizer assim, ó. A galera fala muito, que o mundo tá perdido. O mundo tá perdido, não. Hoje o povo tem menos o negócio... Eles são mais, assim, eles fazem mesmo. Entendeu? Antigamente aquela coisa de... A pessoa, ela era desse jeito. Só que ela dava uma contida. Hoje em dia, não. Hoje em dia não é feio fazer tal coisa. Né? Hoje em dia, então, o povo, meu filho, tá realmente assim. Salve-se quem puder. Relacionamento. Eu não tenho um relacionamento. Atualmente. Não, mas assim... Do jeito que tá o povo no mundo, eu tô preferindo não ter mesmo. Porque bem na minha vez. O réu primário. Bem na minha vez. E na sua também, você que tá solteiro ou solteira. O povo enlouqueceu. O povo tá sem noção. Tá entendendo? Aí o que acontece? Você vai sair. Eu tenho 27 anos. E nossa, contei isso. Todo mundo acha que eu tenho 30. Não, eu te daria 24. Juro. Corta pra 88 coisas no então rosto. Eu dou 21. O que acontece? Bem na minha vez, o pessoal tá desse jeito, então eu tô muito naquela. Quem casou, casou. Por quê? Eu não vou sair da minha casa pra ir pra um lugar aonde eu sei o que eu vou encontrar. Que essa coisa, o povo, os homens, as mulheres... É verdade, gente. Eu conheci uma pessoa hoje, eu olho, conheci a pessoa hoje. Quando elas têm 30, bonito, solteiro, com 30 anos, tem algum problema. E eu falo, sabe o quê? Uma dica boa. Nem Gustavo, nosso produtor. Eu falo uma dica boa, tá? Antes, ali quando a minha geração era adolescente, era muito negócio do nudes.
Hoje eu falo, conheceu alguém? Pede a foto da caixa de remédio da pessoa para ver onde que você tá se enfiando. E também pesquisa no Jus Brasil também ali para ver o histórico da pessoa, para ver se não é um manico, né? Que você vai ali, seu relacionamento vai acabar onde? Num Cidade Alerta, num Comandante Hamilton falando ali que acharam o seu... serial killer Exatamente. que tá solto. Então é muito bom. Hoje em dia não pede nudes, não. Pede foto da caixa de remédio da pessoa e também pede ali... Como que é seu nome completo? Só pra eu ver o negócio do signo. Fala que é do signo, que sempre funciona do signo. Quando que você nasceu? Seu CPF? Só pra eu ver o negocinho do signo. Mas não, você vai entrar lá no Jus Brasil e vai pesquisar. Aí, você vê se vale a pena, entendeu? Às vezes você pega também, tem ali umas brechas, tá? Que tem uns achados que é como? Acabou de sair de um relacionamento, tá ali 2 meses solteiro. É bom catar esse também. Entendeu? Porque ele tava num relacionamento, que também não quer dizer que a pessoa porque tá no relacionamento é boa. Tá? Tudo tem que analisar, eu sempre falo isso. E que também estava no relacionamento e foi despachado. Isso, aí você tem que também saber. Tem coisa, a gente tem que ter noção 99% dos dias e no nosso cotidiano. Mas tem coisa que convém ali. Fazer uma perguntinha a mais, já tá conversando com o boyzinho, né, com a menina ali e tal. Compensa você... largou, mas largou por quê? Outra coisa, sentou na mesa. Porque minha ex era maluca. Já não pega não, entendeu? Porque a pessoa que justifica que a ex é maluca... Com certeza ela não é maluca, não. Ela tava certa, entendeu? Eu falo assim, tem umas meninas, eu tenho até amigas assim. Eu falo, gente, para com essa ilusão de achar que você vai mudar o homem, que você vai mudar a mulher. Achar que é a super nani do namoro, sabe? Eu vou educar. Não vai, entendeu? Não foge à regra. A pessoa só muda se ela quer mudar. Aí, se a hora que você vê a mudança nela, você dá uma chance. Enquanto isso, eu João Vitor... Menina, pra que eu vou trocar ali minha caminha, meu conforto, entendeu? Pra Papinho ficar... com a sua mãe. Não, pelo amor de café Deus. da manhã. Café, jamais, tá entendendo? Então, assim, a dica é essa, tá? Pra relacionamento. Tá complicado, não vou mentir pra vocês. Mas, às vezes, você, né, tem um achado ali. Dá uma pesquisada antes, que às vezes você casa antes dos 40. Se for a sua meta, né? Você não acha que essa coisa das redes sociais também... As pessoas se vendem de uma maneira. E a realidade é outra. Nossa, né? menina. As redes sociais, os aplicativos. Porque assim, eu sou de uma geração que a gente conhecia alguém e falou, gente, eu acho que você vai se dar bem com uma amiga minha, eu acho que você vai se dar bem com um amigo meu. Eu falo, Vocês sabe o têm quê? a mesma energia. Se hoje eu quisesse um relacionamento, eu falo, eu sou totalmente a favor da gente voltar aos casamentos arranjados, gente. Quando que a gente parou de ter casamento arranjado? Era maravilhoso. Você não tinha, a galera já fazia isso, o pai, a mãe, as amigas. Nossa, você tem que conhecer um amigo meu. Pronto, maravilhoso. Eu sou a favor do casamento arranjado voltar, por causa disso. Voltar também o império, né? A Menina, monarquia. tem tanta coisa que a gente vê, que a gente tá na era, né? Inteligência artificial e tal. Menina, tem coisa que era tão bom se a gente ali acendesse um fogo ainda no palito. Mas eu acho que a gente vai tender a voltar a coisas... A gente vai começar a ver que algumas coisas eram legais. E Eu acho que já em voltou. outro formato. Essa coisa do conservadorismo, gente, tá hypado. Hoje você ser conservador é chique. Uhum. O negócio da família, clean girl. Uhum. Não julga, até tem amigas que são clean girl, mas pra mim não, sabe, aquela coisa do gel, coque no cabelo, um blazerzinho, alfaiataria. Uhum. Voltou a ser essa moda, né? Eu acho que a gente vai buscar um equilíbrio. Eu acho que tem coisas será? do passado. Eu acredito, porque eu acho que o mundo caminha muito em ciclos, em bolhas. É que eu vejo que a galera não tem equilíbrio. Eu acho que tipo assim, tá sendo muito extremos. Ou vão ser conservador, pelo amor de Deus, chuta povo na rua. Entendi. Ou... Você tá falando da polarização. Isso. Mas eu acho que a polarização ela vai se esgotar, porque não caminha para o entendimento. Entendi. Caminha para a guerra. Entendi. E vai chegar uma hora, até as guerras acabaram, as grandes guerras acabaram. Sim. Eu acho que pode evoluir para uma guerra mais frontal, como nós estamos no meio dela, mas eu acho que existe uma índole humana de busca de paz. Chega uma hora que a gente precisa de paz. Menina. Eu acho. Chega. Infelizmente não é o pessoal do poder, porque quem faz a guerra Sim. não é... Não quem tá preocupado vai pra guerra com isso. é o povo. Sim. E eu sinto que algumas pessoas já estão mais assim, não, tudo bem, você é diferente de mim, mas a gente... Porque eu acho que é isso. Eu vou te dizer... ajudar, você pode me ajudar, eu tenho a aprender com você, você tem a aprender comigo. Eu falo que na vida adulta, minha filha, você entende que a pessoa tá bom. Você acha isso? Tá bom.
Por quê? Porque você quer ter paz. Não, e tá tudo Exatamente. bem. A gente não quer mais ter razão. A gente vai querer ter paz. E Exatamente. eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Não sei se Tomara. eu sou otimista. Às vezes. Mas vem cá, dá pra viver sem otimismo? Não dá. Sem humor e sem Não, otimismo. minha filha, eu falo assim, a pessoa ali depois dos 30, se ela não se apegou em nada pra conseguir... Ah, é uma religião. É um chocolate que a pessoa é viciada. Uma série. Tem que se apegar em algo pra você conseguir seguir. Se você Senão, não chegar na vida compensa. adulta sem se apegar em alguma coisa, pra você acreditar que vale a pena, você pira. Mas com certeza. E eu acho que a gente vai caminhar para isso. Por exemplo, as pessoas que já te buscam para ter aquela dose de humor, Sim, independente de qualquer coisa, sim. as pessoas estão começando a ver que tem coisas que a inteligência artificial não dá. Não dá. É que nem aquela frase, né? A arte existe porque a vida não basta. Sim. Então, assim, eu acho que quando a gente criou o Pod People Sarau, foi isso, gente. Tem um ponto de união que é a arte. A gente Sim. pode se unir pela arte, Sim. né? Porque fala das nossas humanidades, faz Sim. bem para todo mundo. Uma boa música faz bem para todo mundo. Sim. Um bom humor faz bem para todo mundo. Um humorista que une as pessoas. E você vê, você tem pessoas de A a Z que te seguem. Sim. E de todas as gerações. Sim. Então, quando eu falo isso, eu acredito que tem... Não sei se talvez não seja o caminho da massa, mas tem avenidazinhas paralelas. Sim. Com certeza. Eu acredito em caminhos alternativos também. Ai, eu vou na dela aqui, tá? Que eu também sou bem influenciável, então eu tô nessa agora. Mas não é bom É acreditar? bom, uma ótima coisa. Eu acho que é melhor acreditar. É, Senão melhor. a E vida outra, fica... às vezes, gente, ela tá falando isso, sabe por quê? Porque é o que ela se apegou pra seguir e não enlouquecer. Tá Com entendendo? certeza. Então Com é isso. certeza. É E tá sobre. dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo, eu não Maravilhosa. brigo com ninguém, sou da paz. Não envolve em polêmica. Não, e tá bom. Eu vou te Né? falar, você é uma das pessoas que eu sou muito fã. Quando saiu aquele negócio da planilha dos influenciadores, ainda bem que você não saiu pra não precisar fazer barraco na internet, entendeu? Porque daí a galera que... Você viu a Eu nem planilha? soube Você não disso. soube? Pra você ver que eu vivo. Ela Eu realmente vivo no teve uma mundo. planilha dos Não influenciadores que sabia. saiu, que as agências e marcas davam o seu... É uma planilha interna que rola, sempre tem todo ano. E é tipo, a agência tal colocava lá, Ana Beatriz Barbosa. Na campanha X, ela foi isso, isso, aquilo. E aí acabaram com os influenciadores, porque a ideia deles é trocar entre as agências situações, fulano não entrega prazo, fulano não faz a publicidade certo, ciclano... Contar. Aí vazou essa planilha. E aí vazou de uma galera gigante. Aí eu só pensava assim, deixa eu procurar aqui as 4 pessoas que eu sou fã, só pra eu ver se eu vou ter que brigar lá no TikTok, no Instagram, pra eu ver se eu vou ter que militar. A hora que eu vi que você e outras pessoas que eu não gostava e não estavam, eu falei, ufa, graças a Deus, eu vou precisar fazer barraco. Olha, mas eu vou te pedir uma coisa, nunca brigue por mim. Ai, pode deixar, mas será? Não faz isso não, sabe por quê? Eu acho que o bacana da gente, quando você está em paz e você está seguindo o teu caminho, o teu propósito, é que o que acontece em volta Não importa. não importa. Não, você é pra mim continua. como fã importa. Que estão falando mal da minha diva? Não, Eu mas vou lá falar. Eu quero que você me prometa. Não brigue com ninguém. Por Eu, isso. quando a É gente muito conversou a primeira vez, eu peguei e falei pra ela assim, quando eu estiver me perdendo, você me avisa. Ah, com certeza, e farei isso com o maior carinho. Não, mas eu espero não precisar Não, desse mas se aviso. precisar, eu vou mandar uma mensagenzinha Oi, assim. sem noção, João, tudo não, bem? vou falar, João, deixa eu te falar uma coisa com todo carinho. Eu acho que você está bailando numa curvinha aqui. Entendi. Dá uma olhada. Vai Ai, ser ótimo. o máximo que eu vou falar. Aí eu vou ter ela pra falar, né? É isso, não é aquela tia chata, aquela tia que só quer se intrometer na sua vida, não. É uma pessoa que tem Não uma... vou acusar, eu vou falar, presta atenção aqui. Pode Maravilhosa. ser que você não Às veja, vezes, não. o TDAH sabe como é que é, né? Às vezes a gente precisa bem detalhado. Não, aí talvez você fale assim, me diz exatamente. Aí eu por vou falar, favor. então eu vou ser muito precisa. Essa situação assim, Amei, pronto. ótimo, E tudo bem, maravilhosa, amei. tudo bem, com o maior amor do mundo. Um outro agora, a gente vai para as pessoas sem noção. Amo falar dele. Então, câmera toda sua. Falar de coisas assim que é o que mais me irrita, às vezes você vai se identificar. Primeira coisa de tudo, não aparece na cara dos outros sem avisar, não. Tá? Ninguém gosta de receber. Você tá ali na sua casa, entendeu? Tudo descabelada, de pijama. Chega uma pessoa, resolvi te visitar. E se isso era pra ser bom, não é. Tá? Já vou te avisar aqui. Tava passando pertinho. Outra coisa importante, que hoje em dia, galera, eu tô vendo bastante reportagem sobre isso. Visitar bebê.
Eu sei que lá, como faziam os incas, isso era normal. Hoje em dia não vai estar dando mais. Por quê? Porque o mundo, onde a gente rela, tem bactéria, tem as coisas. Aí você vai lá, Deus sabe onde você pôs essa mão sua, entendeu? Aí você vai lá visitar um bebê que acabou de nascer e vai levar um negócio pra criança. Depois você visita. Quer mandar um presente? Você não precisa ir lá. Quer mandar, manda uma cartinha. Acho tão chique. A galera perdeu Lindo, isso, né? lindo. Mandar um Cartão, negocinho. Gente, cartão, escrito à mão, né? Também. Eu acho isso muito chique, mostra um cuidado com a pessoa. Então, não faça esse tipo de coisa. Outra coisa que eu falo assim, quando começou o Facebook, eu era da época que era assim, ó. Tinha as comunidades, por isso que eu sou a favor de voltar às comunidades do Orkut. Lembra do Orkut? Lembro. O Orkut foi antes do Face. Eu gosto de leite condensado. Uhum. Aí você entrava na comunidade do eu gosto de leite condensado. Eu não gosto de leite condensado. Aí você ia na comunidade. Hoje em dia, não. Eu não gosto de leite condensado, o povo vai lá xingar quem... Gente, se a pessoa não gosta do que você gosta, só respeita. Entendeu? Não sei se sem noção, rede social tem muito isso, que o povo acha que é uma terra sem lei. Aí sabe o que a pessoa faz? Vai lá na rede social do outro. Eu não gosto de leite condensado. Não basta ela ir lá e falar mal do leite condensado na rede dela, não. Ela tem que achar quem gosta de leite condensado e acabar com a vida da pessoa. Xingar, ferir 88 direitos humanos nos comentários. Por quê? Porque a pessoa gosta de... Como assim você gosta de leite condensado se eu não gosto? Então, o negócio da noção, principalmente em rede social, às vezes, a gente convive com pessoas que a gente não queria. Eu mesmo. Você já esbarrou com alguém na vida que você fala assim, como que alguém quis casar com você por escolha? Porque assim, eu tenho que conviver às vezes com você por obrigação. Agora, pensar que alguém quis casar com você porque ela escolheu isso, mas não dá, né? Você vai pedir demissão do seu emprego porque seu colega é chato? Não vai. Você não está conseguindo pagar suas contas nem com o que você ganha, imagina desempregado. Então, é bom ter essa coisa da noção do filtro, entender que, ó, eu convivo numa sociedade, tem pessoas diferentes umas das outras. Então, eu só vou respeitar, tá entendendo? E assim, são pontos. E tem o clichê de inconveniência, de, perguntar, nossa, tá grávida? Gente, eu cheguei numa parte da minha vida que eu posso ver o pé do bebê batendo. Eu não pergunto se a pessoa tá grávida. Eu espero a pessoa me contar, porque às vezes ela não tá, entendeu? Às vezes é um mioma. Às vezes é um negocinho ali que ela herdou, entendeu? Então, assim, eu acho que são coisas básicas para você ter noção da vida, para realmente não fazer o coleguinha perder o réu primário dele, entendeu? Porque daí você esbarra, porque são muitos, né, os sem noções, eles se multiplicam. Muito. É uma coisa louca. E aí, são essas coisinhas que eu acho, assim, que você pode ter essa coisa da noção mesmo, entendeu? Que é uma coisa rara hoje em dia. Eu acho que, assim, a noção, me corrige se eu estiver errado. Eu acho que a noção tem muito a ver de você não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Exato. É o básico. Porque sempre a pessoa faz, básico. E se você fizer com ela não vai gostar. Fica super ofendido. Então, assim, não gostaria que fizesse comigo, não vale para o outro. É básico. É isso. Parte aí desse princípio, tá? Que ela resumiu o que eu quis dizer. Não, resumi porque, para mim, é uma coisa básica. Né? Mas é porque, assim, você tem noção. Pode ser. Eu já passei por coisas na vida que eu falo, gente, sério que a pessoa tem coragem de sair da casa dela e ser sem noção a este ponto, entendeu? E as pessoas estão cada vez mais sem noção. Então. Porque elas acham que pode tudo. Elas acham que tudo deve. Uma coisa importante, não é porque isso pode é como se fosse que gente deve. Autêntica. Isso não é autenticidade, você fala de educação. Eu tenho uma birra de quem fala, eu falo mesmo que eu sou sincero. Não, você é sem noção. Autêntico e tenho personalidade. Não, e olha aqui. O povo que coloca a culpa no signo porque a pessoa é uma chata. Não, você só é uma chata, não é o seu signo que faz você ser chata. Outra coisa, pessoas que fazem isso aí que... eu falei mesmo. Por quê? Porque eu sou sincero. Não, mas a pessoa te perguntou? Não, então você é só sem noção mesmo. Porque a hora que ela te perguntar, você gostou da minha camisa? Você é sincero se você dizer que gostou, Sim. porque você gostou. Agora você chegar, nossa, que camisa feia! Não, você é só sem noção, isso aí não é sinceridade. E para de culpar o signo, tá? Por isso. O povo faz isso. Respeito, Por né? favor. Faz bem. Exatamente. Bom humor e respeito não faz mal a ninguém. Exatamente. Né? Querido, vida fitness. Amo. Fiz um áudio esses dias. Vamos lá. Fiz um áudio esses dias sobre que era uma pauta muito importante. Vida fitness. Ponto 1, que foi quando que a gente se perdeu? Quando que a gente se perdeu da galera fitness falar que come isso aqui que é igualzinho... O exemplo, esses dias uma amiga come essa barrinha que parece um choquito.
Gente, eu fui com toda a vontade da minha vida comer a barrinha. Eu falei, pode lembrar um choquito, mas igual um choquito não é. Entendeu? Porque tem coisa que não adianta você tentar substituir. Nesse mesmo áudio eu falo o quê? Você já viu alguém, tá? Porque a galera, eu vi o negócio do pão esses dias, você viu? Não. Um pão francês equivale a duas latas de cerveja equivale a 20 pão francês. 2 latas de cerveja, 20 não sei se é francês. exatamente Mais ou menos isso, mas tá. é alguma coisa assim. Aí eu te pergunto, tem coisa que é só a lata de cerveja que cura. Já viu alguém curar chifre comendo pão? Não viu. Tá entendendo? Então a gente tem que parar de... Tem momento... eu quero ser fitness. Comidinha da terra, eu quero comer... Tá tudo bem. Só que para de tentar influenciar a pessoa pra falar que... porque você vai tomar essa cerveja, é X pão. Se eu quisesse comer pão, eu comia o pão. Se eu quiser tomar cerveja, eu tomo a cerveja. Porque isso aqui é igual. Não é igual. Não fala pra pessoa que é igual, porque daí você pega uma mulher de TPM, ela vai comer uma barrinha achando que ela tá comendo um choquito, e na verdade não. Ela só tá comendo uma barrinha. E tem coisa que é só um choquito que vai curar. Tá entendendo? Então a galera da vida fitness, eles precisam parar. Eu falo, se a pessoa se perdeu, né, tá amarga por dentro a ponto de achar que a barrinha é a mesma coisa de um prestígio, o problema é dela. Olha, agora mas uma não tenta mulher em influenciar. TPM, só o choquito resolve. Não, só o brigadeiro prestígio, de panela. Mas agora você viu que tem brigadeiro de banana? Pelo amor de Deus, me respeite. Se alguém vir com um brigadeiro de banana pro meu lado, come que é igual. No dia que eu postei esse áudio, uma mulher comentou, mas o brigadeiro de banana... Não, pode ser gostoso, pode fazer bem pra saúde, pode tudo isso, mas não é igual. Não vai falar pra pessoa de TPM que ela tem que comer um brigadeiro de banana, que ela vai dar 3 tapas na sua cara. Para uma pessoa que quer começar a vida fitness, qual o conselho que você dá? Nossa, eu falo assim, só tem 2 coisas que faz a pessoa começar a vida fitness. Um problema de saúde ou um chifre. Não tem coisa melhor, menina, pra você ser maromba que levar um chifre. Isso aí te dá um pontapé. Eu tenho um menino que eu sigo, que esses dias ele postou um story falando assim, parece que eu quero me envolver num relacionamento só pra eu ser feito de tonto, pra eu voltar pra vida fitness. Porque isso é um incentivo. É verdade. Quem, a mulher, o homem, quer ficar gostoso ali pra postar um story, tipo assim, olha o que você perdeu. Tá entendendo? Então isso é um bom incentivo e um problema de saúde que eu espero que você não vá pra vida fitness por esse motivo. Então assim, você quer começar na vida fitness, tem que ter um porquê, tá? Ninguém acorda e fala, vou comer frango e batata doce hoje, porque eu quero ser fitness. Vou fazer 3 séries de 15 na academia, porque eu gostei. Não, ninguém faz isso. É por algum motivo. Então, assim, veja o seu motivo, porque daí você vai pagar nutricionista, personal, e vai um mês, e vai parar, entendeu? E vai falar que, não deu resultado, sendo que eu sei que não tinha um motivo. Tudo tem que ter um motivo, eu acho. A vida fitness, principalmente. Eu hoje não sou, porque eu não tenho motivo. Entendi. Entendeu? Não tem motivação. Os exames tá ali em dia. Não tem um contatinho também. Às vezes tem um contatinho bom na academia que faz você ir. Você ter um Dá assunto. um estímulo. Pra você olhar. Inclusive, eu quero aonde o Gustavo malha. A gente Não te moro no passa Rio de tudo. Janeiro. Não, a gente Não, te não passa moro. tudo. Eu não moro no Rio de Ele Janeiro. vai te passar a dieta. Ele vai te passar... Come, né? Gustavo come muito. Ele malha muito, mas ele come. Deve. Não, ele come muito doce. Mas ele não é fitness chato. Não, de comida? Se a gente for comer que nem ele, todo mundo era obeso. Não, eu preciso seguir o Os que o Gustavo exercícios, faz. Os exercícios. Porque assim, um corpo invejável. Nós concordamos. É o mais unânime. disciplinado de nós, né? O mais então tá disciplinado bom. Às vezes eu de tô nós. precisando ficar aqui e fazer Você um precisa depois estágio. conhecer a Rose, que a Rose prepara até sanduíchezinho pra ele. Gente, Levar pra malhação. Rose é maravilhosa. Rose Nem conheço, mas já considero pacas. Meu querido, um outro assunto que eu adoro, que você lida muito bem. Tem aqui, peraí, vou pegar pra você. Tem aqui, me O perdoa. dele é gelado. Tem aguinha gelada aí, gente? Traz geladinha. Eu bebo muita água, vocês viram, né? Por que eu bebo água? Não, porque é a voz. Não. Por quê? Porque já basta as pedras no caminho. Vai ter pedra no rim? Jamais. Mais uma demanda pra eu resolver? Tô fora. O povo fala, por que você bebe tanta água? Pra não ter pedra. Não, mais um problema, entendeu? Daí você tem muita coisa pra resolver, daí tá com dor de pedra de rim porque você não quis beber água. Não compensa o crime. Bebe água. Eu sempre falo isso, beba água, porque já basta as pedras do caminho. Me dá aqui, amor. Nossa, amigo, muito
Muito obrigado, e você é maravilhoso. O Bru a gente tem que tratar bem, né? Porque ele que mexe na câmera. Deixa não, por favor, você é meu convidado. Gente, eu nunca... Ai, para, eu não sou acostumado a ser tratado assim. Olha, gentileza não pode sair de moda. Pelo Nossa. amor de Deus, tô te recebendo na minha casa. O mínimo Ai, meu tem que ser Deus. educada. Ainda bem que você não vai querer ir pra Bandeirantes na minha casa. Não, mas por que não? Porque você vai fazer o que lá, tadinho? Só se for tomar um café com a minha Não, mãe. eu tenho amigos em Londrina, olha só. Nossa, isso Se é surge ótimo. uma palestra por lá, eu te Tem um aviso. resort em Bandeirantes. Vou te convidar. Tá vendo? Pra você ir lá ficar de boa. Pro Gustavo ir Não, lá pra gente correr. fazer um podcast ao vivo lá. Nossa, ia É ser mais tudo. fácil, porque você não sabe ficar parado, nem eu. Não. Então, meu amor, a Essa gente coisinha- vai fazer não. uma coisinha na beira da piscina. Isso, exatamente. Um conteúdo. Claro, a gente Exatamente. vai pegar a linha infanto-juvenil. Amei. Né? Uma coisa recreação. A gente vai pensar Vai nisso. ser maravilhoso. Queria que você falasse um pouquinho desse teu jeito maravilhoso, esse humor fantástico sobre terapia. Nossa, importante. Nossa! Por mim, eu andava com a camiseta, faz terapia, faz terapia, faz terapia. Porque nunca é demais, tá? Eu falei ali no começo. É o básico da vida, porque hoje, 90% da galera que faz terapia, a gente senta ali. É 1 hora de terapia, geralmente. Metade desse tempo é para você falar dos seus problemas, e a outra metade é para você tratar as situações que você passa com quem precisava fazer e não faz, entendeu? Porque como que você sabe se a pessoa precisa fazer terapia? Ah, já pensou em terapia? Eu não preciso. É o que mais precisa. É isso aí. A pessoa que fala pra você faz terapia? Não, mas eu não preciso disso. Porque realmente a gente foi muito criado com essa coisa de quem faz terapia. Era doente. Uma coisa, era louco. De tudo é errado? Não. Mas hoje eu vejo que é pra gente não enlouquecer. O meu motivo da minha terapia é esse, entendeu? A hora que eu vejo que eu tô, vou cometer um crime, eu já vou pra terapia, entendeu? Nossa, aquela pessoa tá me tirando do sério, eu não consigo olhar pra cara dela, eu levo pra terapia. Porque a terapia é uma coisa que só você vivenciando pra você entender. Você sai de lá e fala, gente, tem dia que você quer esgoelar sua psicóloga, que você fala, quem que é ela pra falar isso de mim? Porque as verdades Porque dói. a verdade dói. E também tem uma coisa assim, às vezes você vai na terapia e você não gosta, por quê? Porque existe linhas, né, de terapia. Exatamente. Qual aquela que a pessoa só fica sentada te ouvindo? Lacaniana? Sabe que a pessoa que ela fica te Ou analisa. Freud, ou é análise mesmo, né? Não gosto dessa. Tá. Eu gosto que a pessoa converse com uma amiga. Entendi. E que eu olho pra ela e falo assim, nossa, eu fui sem Entendi. noção. Ela fala, você foi mesmo. Entendeu? Eu gosto dessa daí. E terapia é o quê? Uma pessoa que não... Porque é muito difícil. Ah, eu tenho minha amiga, eu tenho minha mãe, eu tenho meu marido. Gente, Tem a pessoa nada te a ver. conhece. Exatamente. Ela, querendo ou não, ela vai dar um pitaco ali, mas com uma coisa que às vezes interessa a ela, ou uma coisa que ela acredita pela visão que ela tem de você. A terapeuta não, né? Inclusive, eu tenho até uma dúvida Vamos lá. com as terapeutas. Como que esse povo consegue escutar tanta coisa da vida sem pedir uma foto da pessoa? Eu ia ficar super curioso. A pessoa me falando ali de um boy. Falar, mostra a foto aí. Ah, minha sogra. Deixa eu ver a cara dela. Como? Nunca! Olha, eu quando fazia terapia, quer dizer, fazia com os pacientes, eu imaginava, eu fazia filminhos. Ah, criava. Então eu criava. Não sei se é porque eu tenho TDAH, então eu tinha isso. Eu lembrava de tudo. Até hoje eu encontro gente na rua. Outra dúvida que eu tenho é essa. Você lembra mesmo, a hora que chega ali, a Lembro. pessoa fala, essa aqui é a que o cara deu um chifrão com a irmã. Chifrou Lembro, ela com a porque irmã. eu faço a historinha. Então, por exemplo, eu me entendi. lembro que eu comecei a decorar história do Brasil, porque eu botava Cabral chegando ali na Bahia, aquela festa. Criava uma aquelas índias. fique. Eu criava, exatamente. E aí, aquilo para mim, quando chegava para escrever na prova, eu botava o filminho para rodar. E Porque a memória funcionava. visual de quem tem TDAH é muito Sim, grande. sim. Né? O nosso lobo occipital funciona muito. Eu vou lembrar pra sempre que o primeiro dia que eu tive, você estava com essa roupa. Exatamente, a gente lembra. O Lembra. cérebro da gente gruda. Então, o que acontece é que eu fazia isso com os pacientes. Eu escrevia, nunca durante... Porque Sempre tem gente depois. Que fica, eu Ou acho eu escrevo ou eu deselegante. escuto a pessoa. Eu também. Eu não acho tem também como. deselegante você ficar não olhando para a pessoa. Sim. Né? Eu fazia aquela historinha toda, acabava a sessão, eu fazia um resumo Entendi. das palavras-chave que faziam o meu filminho rodar. Entendi. Então, lembro. Outro dia eu estava na academia e encontrei com uma
uma paciente. Eu lhe falei, nossa, Olha você... aquela endividada! Eu falei, nossa, você tá linda, não sei o quê, porque era meio adolescente, agora já Sim. é uma mulher de 40 anos. E eu falei, como é que tá o filho? Não sei o quê, como é que tá? Ah, tá 14 anos. Eu lembrava do garoto com 2. Aí ela... Isso é o auge, Aí né? eu fico curiosa assim, quando eu já não atendo mais, ela quer ver? Eu falei, quero. Eu agora quero. eu quero. Agora eu posso. Entendeu? Não, é uma Tá dúvida que eu lindo, tenho. entendeu? Porque, assim, outra coisa. Ah, mas eu vou contar da minha vida. Você vai, às vezes você conta pra gente que te Que não tem inveja. nada a ver. Gente que vai Exatamente. fazer fofoca. A terapeuta, Exatamente. assim, eu acredito, né? Quero acreditar que ela não vai falar da sua vida por aí. Então, assim, terapia é o básico. Não vai, até porque isso é um código de ética. É. Se fizer, você pode processar Então, essa assim, pessoa. terapia, pra mim, no meu ver, é o básico. Já come... Ah, eu vou namorar. Você faz terapia? Não. Tem vontade de começar? Ah, eu tenho, então beleza. Ah, não faço. Você viu que a pessoa, ah, não preciso. Já nem envolve, entendeu? Porque eu falo assim, com terapia tá difícil. Você imagina, entendeu? Eu falo, tem gente que tinha que pagar reembolso pra gente, tá? Que a gente faz terapia por... Muito... Tem semanas que eu nem tenho que falar da minha vida. Eu tô lá só pra falar ali de uma coisa que aconteceu, um trauma de infância, entendeu? Então, tem muito isso. A gente, às vezes, não sabe como lidar com certas situações e a terapia, ó, abre a mente. É maravilhoso, eu indico. Abre uma possibilidade que você não estava vendo. Uma mulher comentou num vídeo meu esse dia assim, nossa, eu vou ficar rica pelo tanto que você incentiva as pessoas a fazerem terapia, uma psicóloga. Falei, minha filha, eu não faço isso, eu fico feliz por você, mas não é nem só por você, é por mim, porque eu vivo, né, em sociedade, então por Todos mim, quanto nós, mais né? as pessoas Estiverem fizerem, melhores. menos vai Gente encher feliz meu não saco. perturba, Exatamente. gente feliz não atrapalha, Gente feliz na terapia. é bem sucedido. Exatamente, Em geral, exato. senão não sustenta. Exatamente. Atinge o sucesso, mas perde, porque a felicidade Pegou essa sustenta. dica, né? E é verdade. É isso, é sobre. E, meu querido, agora que você falasse um pouquinho sobre essa questão das modas, né? Por exemplo, o restaurante tal tá na moda, aí todo mundo vai para lá ficar numa fila no final de semana. Aí fala assim, não, mas tem que ir no restaurante tal. Eu não julgo, Eu sempre né? fui muito avessa a isso, porque eu Não. detesto ficar em fila. Não faz sentido nenhum. Né? A Eu pessoa falo sair de assim, casa. eu vejo assim um restaurante tá mais vaziozinho, eu entro, entendeu? Às vezes nem eu é tão bom, mas... Eu entro. É porque a gente chega numa fase que prioriza outras coisas. Conforto. Eu, hoje... Porque tem gente que passa o final de semana 3 horas numa fila para mim, entrar no restaurante, ficar 40 minutos. é igual o festival. E o garçom assim, a senhora acabou, posso retirar? Tipo, Para liberar a mesa, porque a Exato. fila tá imensa. Eu sou assim, festival e derivados, essas coisas que envolvem fila e eu precisar... Ai, vai ter um show de não sei o que, eu vou ficar por ingresso. Gente, olha, mas podia ser... Olha, não... Eu, João Vitor, não julgo quem faz. Entendi. Mas assim, na minha cabeça, não entra na minha cabeça a pessoa ficar 3 horas na fila pra comer num lugar que tá hypado, pra ir numa festa que tá isso, que tá aquilo. Porque assim, eu hoje priorizo o quê? Lugar pra sentar. Tem que ter comida boa, não gosto de lugar que não tem comida boa. Eu não bebo álcool. Então, consequentemente, quem não bebe álcool já tem uma tendência maior a ser querer mais seletivo. e comer melhor. Porque Exatamente. quem bebe um alquinho, menina, é aquele salgadinho de boteco que você põe ali, a pessoa come e ela tá feliz, entendeu? Igual eu, depois de adulto, churrasco que só tem carne e bebida. Não me chama que eu vou te xingar. Porque, gente, churrasco tem que ter o quê? Arroz, maionese, uma farofa, um vinagrete. Quanto que a gente se perdeu que o churrasco só tem... Quando eu era, 16 anos, eu ia no churrasco, era um negócio de catuaba, sabe o que é catuaba? Não é aquele licor de catuaba? Menina, é um negócio que engarravaram o capiroto ali dentro e a gente tomava achando que era... Aí era catuaba e carne. Aí tinha, assim, 1 quilo de carne para 88 pessoas, só para falar que era um churrasco, mas o negócio, o intuito era a bebida. Eu hoje, se eu for no churrasco e não tiver pelo menos um arroz com vinagrete pra gente comer... Uma maionesezinha. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu não gosto de churrasco. Então, assim, Uma farofa. Não, pelo amor de Deus. Combina com churrasco. Entendi. Então, eu, João Vitor... A pessoa não tem amor próprio. Esperar 4 horas numa fila. Teve um café que inaugurou em São Paulo uma vez que a galera tava... Às vezes nem vale o hype. Entendeu? Então, assim, eu não julgo você que faz. Mas... É só pra dizer que eu te indico na terapia pra ver o amor próprio. Porque não entra na minha cabeça a pessoa se automutilar dessa forma, entendeu? Que é uma autoagressão, né? Não é uma autoagressão, você esperar 4... Porque assim, eu entendo que o lugar
tem o hype, isso é legal, eu entendo. Mas você pode ir num horário que não é aquele horário que vai dar a fila. Isso, exatamente. Eu sinto que as pessoas vão para ser vistas e para tirar a foto que tá lá. A esposa do Justin Bieber, ela fez, quando ela, lá nas lojas dela, lá que eu acho que ela tem uma coisa de maquiagem. De maquiagem, isso mesmo. Ela começou a criar uma experiência para as pessoas na fila, porque tinha fila. Era uma genial coisa... isso, eu li isso. Foi genial. Genial, que golpe de marketing. Porque daí ganha mais dinheiro ainda. Criatividade, exatamente. E aí a galera também... Se eu tiver numa fila e tiver ali já um comes, eu espero. Não, e ela botou o nome da grife na água, no suco, no sanduichinho. Tem a doceria de um amigo meu em São Paulo, a Flakes, que eles são muito hypados pelo pistache. Uhum. E aí eles também. Fila, eles servem um chocolatinho quente, tem um lugar pra sentar. Pode ser que aí eu me submeta a uma hora. Respeito a quem tá esperando. É, exatamente. Né? Agora ficar... Como se fosse ali, te jogam parecendo... Exatamente. Não, sem pé, né? Eu acho que é uma coisa de amor próprio mesmo. A pessoa não se ama. Provavelmente ela também não se ama em outras áreas da vida dela. Com certeza, concordo com você. Eu concordo. Você é um bom terapeuta. Nossa, não ia dar certo. Eu ia falar. Gente, eu ia falar. Vocês não fariam terapia com ele? Não ia dar certo. Eu ia chegar na pessoa e falar assim, querida. Vai embora. Você veio aqui pra falar a mesma coisa. Porque assim, cadeira de vítima é uma vez. Na segunda, já é culpa sua que você tá submetendo. Entendi. Então, se for vir aqui pra reclamar da mesma coisa e não fazer não nada, aceito. você volta embora pra sua casa. Quando você tiver nova... Ia ser coisa do negócio do código de ética, já não ia dar pra mim. Você tava condenado. Você ia perder seu réu primário. Não, com certeza. Na primeira semana. Deus sabe, né, o que faz. Deus sabe sempre o que faz. Meu amor, queria agora... Primeiro te agradecer. Eu amei. Tenho certeza que o pessoal adorou. Bruno, que é quietinho, tá nas gargalhadas lá. Malu, que eu vi também. Michele. Eu queria agora que você usasse essa câmera sua para dar seus recados, o que você quiser. Meus onde recados. te acham, quais são seus projetos, o que você espera da vida. Eu acho tão tudo. chique. Quais são seus projetos? Eu acho isso o auge da fama. Não é, mas o que você já tá... Se você seguir nessa trilha, os projetos virão, mesmo que você não os tenha. Eu vou te dizer uma coisa. Que pode olhar para lá. sobre isso. Chega uma hora da vida que, igual eu, passei por muita coisa com essa coisa de empreender e tudo mais. A gente, óbvio, faz planos, a gente, né, a gente tem objetivos e tudo mais. Mas hoje, eu deixo muitas coisas acontecerem. E eu acho que, tipo, quanto mais isso for de forma natural, melhor é. Porque eu acho que uma das coisas que mais adoece também as pessoas hoje é a expectativa. A expectativa que você coloca no outro, a expectativa que você tem em relação a como vai ser o trabalho, como vai ser quando você se formar, como vai ser a hora que você começar a ganhar seguidor na internet. E ainda mais a gente falando disso que hoje virou meu trabalho, que é a internet, é uma coisa muito... É um mundo à parte, gente, de verdade. A hora que você começa a vivenciar isso, você fala, gente, é um mundo totalmente à parte. Então, assim, hoje, João, eu sempre falo, a gente brinca, a gente zoa, mas os meus objetivos são muito mais simples e com coisas que eu julgo ser o básico do que muito que se você perguntasse para o João de muito tempo atrás. Então, hoje, eu priorizo muito essa coisa do conforto. Então, tudo que eu for fazer é envolvendo o que isso vai me proporcionar futuramente em relação a conforto. Eu acho que a gente tem que ser muito realista em relação a... mas é pelo dinheiro. Sim, tem coisa que você vai precisar fazer pelo dinheiro. Até brinquei no começo. Não acho que você vai trabalhar com o que você ama. Eu achava que eu ia viver da confeitaria pro resto da minha vida. Só que as coisas aconteceram de uma forma como tinha que ser, que parece que era realmente, tipo, o universo estava me empurrando para fora daquilo que talvez não era isso. E na confeitaria eu tinha muitos elogios, por exemplo. Mas hoje eu recebo muita mensagem que eu falo, putz, hoje saber que eu posso, muito mais do que ter dinheiro no bolso, mas fazer a diferença na vida das pessoas. Então, hoje eu, João, priorizo... Sabe o clichê que eu falei do seu tio da piada do pavê para comer? Que ele fala, você se importa com umas coisas que... E realmente, a gente hoje, principalmente nesse mundo, o jeito que tá, a gente se importa muito com coisa... Eu vivi, Bia, quando eu comecei a empreender, comecei a ter meu dinheiro, eu queria ter coisas de grife. Eu queria viver a experiência de entrar numa Louis Vuitton e comprar um negócio. E eu vivi. E depois que eu vivi, eu olhava e falava, tá, é isso? É isso só. E aí, por isso que eu falo, hoje eu chego na internet com uma outra cabeça. Claro, a gente gosta, né, dessa coisa que tem a internet, do glamour, vamos dizer. Mas hoje o João mesmo, ele prioriza, tipo assim, eu vou preferir ter
menos seguidor, se isso acontecesse, do que falar com uma massa que não vai entender o meu recado, que eu não vou fazer diferença. Então eu sei que parece muito clichê, sabe? Frase motivacional de coach que te ensina a vender curso. Ele te dá um curso te ensinando a vender curso. Pois é, mas é muito real. Tipo, realmente você chega numa fase, que isso não quer dizer que eu sou mais evoluído que você, não tem nada a ver com isso, mas você chega numa fase que você começa a ver o que realmente importa. Então, hoje o João, eu tô só surfando as coisas da internet, deixando tudo acontecer, agarrando as oportunidades, mas também sendo muito criterioso com as oportunidades, porque a internet, meu filho, te olha, te faz um banquete ali. Ele te oferece um banquete e fala, nossa, vou mudar de vida, mas às vezes nem compensa, às vezes compensa você ficar mais baixa renda mesmo. Então, assim, hoje o João tá muito preocupado com isso. Tô muito fazendo esse trabalho nas redes, entendendo que a minha preocupação é em construir algo sólido que realmente impacte a vida das pessoas. Como eu falei pra Bia, ela foi a pessoa que me fez ir pra terapia. Então, é muito legal ela ter essa responsabilidade de... Não, foi a Dadá. Foi a Dadá. A Dadá que me apresentou a Bia. Exatamente. E aí, quando eu conheci a Bia, eu fui fazer terapia. Então, assim, hoje o João tá focado nisso, nessa coisa do digital, em poder falar. É muito gostoso poder falar com as pessoas, ouvir as pessoas e saber. Quando as pessoas mandam, meu Deus, eu me identifico, alguém me entende. Quando eu falo as coisas de sair final de semana. Eu achava que eu era uma pessoa, um peixe Única. fora da água. E que bom ver que eu não sou. Então, assim, isso é muito legal. Eu sou muito ativo nas redes sociais, né? Agora, ainda mais. Então, tem o meu Instagram, TikTok e também tô entrando Qual é? O meu Instagram e o meu TikTok. É @JoãoVAlmeidaS. Perfeito. João V. Almeida S. Uma fotinha azulzinha, assim. E eu sou muito de olhar hoje. Eu analiso as oportunidades, sabe? Para também entender, como eu vim do empreendedorismo, a gente entende que tudo vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então, eu também não quero ter consequências ruins. Eu vou tentar o mínimo, né? De consequências ruins possível com essa coisa do digital. Então, eu tô muito focado nisso, sabe? Tô muito... para mim, tá sendo uma coisa muito natural de fazer. Eu não tô assim... Porque você tá fazendo de verdade, né? É você. Você eu não é tô- um personagem. Exato. O seu texto é você, é a sua vida, suas reflexões. Sim. E você não é um personagem, você é você. Então pra mim tá sendo muito natural. E é isso, pode ser que semana que vem, se eu ganhar na Mega da Virada, eu simplesmente desative as redes. Como pode ser que amanhã eu tô bombado na internet, enfim, não sei. Eu tô muito assim, sabe? Eu tô bem com o pé no chão. Quem quiser, segue lá. Exatamente. Que vai saber o que vai acontecer. Exatamente. Meu amor, muito, Ai, eu que muito agradeço. obrigada. Foi Alguém um prazer. me belisca aqui, produção. Só pra eu Olha, ver se eu tô aqui A mesmo. gente tem uns presentinhos aqui pra você. Eu amo lugar que dá presente. Amo lugar que dá Olha, presente. A gente tem um caderno aqui para Eu você escrever amei. todos os seus projetos, Eu amei. os teus sonhos. A gente tem uma canequinha aqui para você, quando tomar a sua aguinha, No... lembrar da gente. E tudo nessa Meu eco bag aqui, Deus. que é o meu filhote, o Pipinho, Meu né? Deus. O nosso Eu lema. tenho uma eco bag. Uma eco bag Ai, que tem delícia. o nosso lema: faça, aconteça e inspire, tá? Porque você inspira muita gente. Às Talvez vezes- você não tenha noção, mas você salva o dia de muita gente Ai, com seu humor, que bom. que é de Obrigado, qualidade, que que é verdadeiro e que transforma. Porque o Ai. humor salva, transforma e torna a gente mais bom. resiliente. Ai, que legal, Então, de verdade. parabéns. Obrigado pelo convite. Não, De parabéns. verdade. A honra foi nossa. Ai, Muito eu obrigado amei. os minutos que você me dá todo dia de bom humor. Ai, gente. É verdade. Obrigado Do mesmo, de fundo do verdade. Eu coração. fico muito feliz. Eu falo isso, tipo, isso pra mim é uma realização, sabe? Muito Pra mais mim do também. que muita coisa Poder estar que... vivendo e estar conhecendo uma nova Sim. geração que me ensina, que me faz ver a vida por um lado que eu gosto. E que eu mundo acho melhor. que, não necessariamente comigo, tá, gente? Mas também que vê que essa geração aí que deram como perdida, tem uma galera ainda que dá pra muito, gente. Tem muito. E a gente tem que trazer esse pessoal. Ai, obrigado. tá? De verdade, eu amei. Muito obrigada. Ai. Queridos, nós estamos finalizando mais um Pod People Sarau e hoje foi com esse maravilhoso João Vitor Almeida. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a seguir rapidamente, porque todos nós precisamos de uma dose de bom humor inteligente para a gente refletir sobre os problemas que muitas vezes são difíceis de encarar, mas com humor a gente consegue transformar.
Eu queria agradecer o pessoal do Bar do Zeca Pagodinho, que nos cede esse lugar maravilhoso para que a gente possa fazer esse sarau e trazer sempre a coisa de arte e cultura também é um tipo de terapia, porque a gente acredita nisso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e compartilha. Compartilha bons conteúdos. Compartilhe bom humor que vai levar à reflexão. Muito obrigada e até o próximo Pod People Sarau.